E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes, e na aula de hoje nós vamos aprender como localizar textos. O nome próprio já diz basicamente o que nós vamos fazer, mas tem duas percepções desse assunto. A primeira é localizar textos dentro do arquivo, e a segunda é localizar um determinado texto. Então eu vou explicar a simples diferença que existe entre essas duas situações e como se aplica as duas. Primeiro, como localizar um texto no arquivo. Para poder mandar arquivos para uma gráfica em CorelDRAW ou de repente mandar para um outro cliente, para um outro arte final, que ele possa não ter a fonte que você utilizou no seu trabalho, ou de repente para compactar mais ainda o seu arquivo e evitar uma série de bugs, existe uma maneira que é converter o texto em curvas. Eu não me lembro muito bem se eu já falei isso em alguma aula passada, porque isso é um assunto bem simples, né? Converter em curvas é basicamente você tirar as propriedades de edição do objeto. Como vocês podem ver nesse quadrado, ele tem uma série de configurações de cantos arredondados, quanto vai de metragem para cada canto e tudo mais. Então, para você evitar isso, transformar apenas num objeto vetorial, você converte em curvas, que existem duas formas bem simples. É o Ctrl+Q, no nosso atalho, ou esta pequena ferramenta no nosso canto logo depois da edição. Se você selecionar, o nosso objeto perderá as opções de formatação de um quadrado perfeito. Ele será apenas um vetor montado através de 4 cantos com preenchimento e contorno. Só isso. Com o texto funciona da mesma forma. Ele pega todas as propriedades de texto que nós temos. Vou pegar um exemplo aqui do lado. Nós pegamos todas as propriedades, independente da fonte, tá? Você pode colocar uma fonte absurdamente diferente que ninguém talvez tenha, e aí você converte em curvas. Isso faz com que isso se transforme em um objeto vetorial mesmo. Quando nós exibimos em armado aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma série de pontos aonde eles se ligam, como se a pessoa tivesse desenhado isso. Evita problemas porque a pessoa pode não ter a fonte, mesmo assim ela vai visualizar o que está sendo mostrado. Sem contar que em muitos casos você não quer que essa propriedade de texto seja modificada. Então você converte em curvas para que a pessoa não tenha condições, pelo menos fáceis, de poder refazer uma parte que você não quer alterar. Convertendo em curvas, para ela poder refazer, ela teria que montar o texto novamente, achando a fonte correta, né, o que a gente chama de redesenho, ou ela abusar das gambiarras, que é bem conhecido no mundo do design. Então, basicamente, para você localizar esses textos sem precisar ficar dando muito zoom e revendo todas as partes do texto, você seleciona um atalho bem simples que vai localizar tudo. Basta você vir em editar, localizar tudo e clicar em texto. Lembrando que é preciso estar desagrupado. Se ele estiver agrupado em qualquer outro objeto, ele não vai ser encontrado, porque ele vai ser um grupo, ele não vai ser um texto. Então, quando você editar, localizar tudo e clicar em texto, o nosso texto que está agrupado com esse quadrado aqui, por exemplo, não vai ser encontrado. Então, recomendo para você, se você for fazer isso, seleciona tudo, dá um desagrupar tudo, sabe? E aí o nosso texto ficará visível e você pode então editar, localizar tudo, texto. Isso também funciona com objetos e também funciona com linhas, guias e nós, tá? Qualquer tipo de pesquisa que você fizer, ele vai realmente encontrar e vai remover. Existem também as opções de nós, apesar de que as opções de nós é basicamente a mesma coisa que o objeto. Aí nós temos então a segunda opção, que é de repente corrigir um determinado texto. Se você de repente está fazendo um material gigante, um livro, uma revista, um jornal, bastante texto, você quer localizar um determinado texto, basta você vir e editar, localizar e substituir, que é a mesma coisa que nós aprendemos na aula passada, só que em vez de localizar objetos, nós viemos em localizar texto. E a partir daí nós digitamos a palavra que nós precisamos. Vou digitar asas aqui, que é o que nós temos ali embaixo, e ó, ele vai marcar. Funciona com os dois, tá? Texto artístico, texto de parágrafo, basta ir localizando e ele vai mostrar para você adequadamente, tá certo? E essa foi a aula de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço!